Nosso irmão Marquinhos pode permanecer aqui. Quero convido, na verdade, a igreja a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, os versículos 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 10 e 11, texto no qual nós basearemos a mensagem desta noite. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Nos diz a palavra de Deus. 1 Pedro 4, 10 e 11, nos diz a palavra: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor Deus, através do seu Espírito, possa aplicar às nossas vidas a sua palavra. Nós vamos ouvir um louvor que tem tudo a ver com servir. O que nós começamos a pregar domingo passado, neste texto, vamos hoje, assim Deus nos permita, concluir esta mensagem sobre serviço. Servir é o chamado para compartilhar da graça que Ele nos deu. É cuidar um do outro, repartir o pão. É sorrir, é chorar, é sofrer. É fazer a vontade de Deus. É a boa notícia levar. É viver como Cristo, é a vida entregar. Ser igreja presente é amar. Servir é o chamado para compartilhar da graça que Ele nos deu. É cuidar um do outro, repartir o pão. É sorrir, é chorar, é sofrer, é fazer a vontade de Deus, é a boa notícia levar, é viver como Cristo, é a vida entregar, ser igreja presente é amar. Tantas formas, há tanto a fazer, eis a grande comissão. Mas que falar é viver para servir, é o chamado cristão. Há tantas formas, há tanto a fazer, eis a grande comissão. Mas que falar é viver para servir, é o chamado cristão. Mas que falar é viver para servir, é o chamado cristão. Mas que falar é viver para servir, é o chamado cristão. Mais que falar é viver para servir. É o chamado cristão.
Isso é um louvor de composição de um grande servo de Deus. Não sei se você já viu nos CDs, nas rádios, mas deveria estar lá. Não é? De um cantor, um membro de igreja local, servo de Deus, gente que gosta de uma música que exalte, glorifique a Deus. Que gosta de uma música de qualidade. Uma música que seja também do seu contexto. Talvez alguma música africana não nos falasse muito. Talvez alguma música nossa não fale muito ao africano. E Deus nos deu habilidades e dons tão diferentes, e nós temos essa diversidade no corpo. Você deve estar pensando assim, quem é o cantor, pastor? É um tal de Gonçalves? É um tal de Lucas? É o quê? Não, é só um Marcos. É um Marcos Leite, que se coloca nas mãos de Deus, como eu creio que cada um de nós deve estar buscando. Com o seu dom, com o seu talento, com a habilidade que Deus deu a você, cada um. Uns servem cantando, outros pregando, outros trazendo água e pregando, e por aí vai. Outros na porta, outros tocando, compondo também. Serviços, dons, talentos diferentes. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado, nós nos reunimos aqui, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu nome. Nós só estamos aqui, ó Deus, por conta da Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Não fosse o Senhor, nós não teríamos esta diversidade de dons e talentos para honrar e glorificar o Teu nome. Por Teu Espírito, atendendo à Tua vontade, ó Pai, para a igreja do Teu Filho Jesus. O Senhor, pelo Seu Espírito, concedeu dons diferentes, talentos, para honrar e glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a compreendermos isto. Aqueles que estão Te cultuando virtualmente, online, ó Deus, que Tu possas abençoar a cada um deles. Que o Senhor possa tocar também nos seus corações, como clamamos que Tu toques e fales aos nossos corações. Perdoa as nossas faltas, perdoa-nos quando não Te servimos como deveríamos Te servir. Perdoa-nos quando servimos erradamente a outras pessoas, a nossa nação, cidade, a governos, a iniciativa privada, seja onde for, ó Deus, quando nós não fazemos aquilo que está na Tua vontade, e assim, ó Deus, nós sofremos não por amor ao Evangelho do Teu Filho Jesus, não por testemunharmos de Jesus, mas por fazermos coisas erradas, como lemos lá nesta epístola de Pedro. Como o Senhor advertiu aqueles cristãos daquela época, que nós não devemos sofrer por pecados, por fazermos aquilo que não agrada o Teu coração. Se tivermos de sofrer, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sofrermos por amor ao Teu Filho Jesus. Enquanto os nossos dias se passam, ó Deus, nos dá a graça de podermos Te servir, Te bendizer e exaltar o Teu nome. É o que nós Te clamamos e nós fazemos, no nome de Jesus, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que texto tão precioso nós lemos. Começamos domingo passado e eu já sabia que não ia dar para terminar, a não ser que os irmãos aguentassem umas 2, 3 horas de pregação. Mas um texto tão precioso que eu não queria passar rapidamente por ele, sem poder percebermos a profundidade e a beleza deste texto que lemos. 1 Pedro 4, 10 e 11. Ninguém menos do que aquele que negou Jesus 3 vezes, que disse que seria capaz de dar a sua própria vida, que morreria com ele, foi quem justamente o negou por 3 vezes, mas ainda distante o acompanhou. Foi ele, Pedro, que inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu esta epístola. Escreveu a cristãos que estavam perseguidos, sofrendo perseguição. E preocupado de que a perseguição que então começava em Roma, Pedro sabia que aquela perseguição haveria de se expandir por todo o império. Já imaginava o desejo do imperador romano, tão maligno como Nero, haveria então de perseguir os cristãos onde quer que eles estivessem por todo o império. E Pedro então imaginava que esses cristãos que estavam dispersos ali pela Ásia Menor seriam também atingidos.
Não só quem estava em Roma, mas a perseguição se espalharia por todo o império. Então Pedro escreve esta carta mais ou menos nos anos 60, entre o ano 62 e 69 depois de Cristo. Pedro então trata sobre a nossa salvação em Cristo, a necessidade de santidade, os cristãos como povo e como templo de Deus. Que coisa maravilhosa. Os deveres nossos para com os próprios crentes no corpo de Cristo e para com pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, para servirmos de testemunho a essas pessoas. Pedro então fala sobre a necessidade de uma vida exemplar no lar, nos relacionamentos, e então Pedro chega a este nosso capítulo, que começamos então a falar deste capítulo 4, versículo 10. Pedro então trata neste capítulo sobre serviço e mais precisamente sobre nós, eu e você, sobre aqueles cristãos daquela época, extensivo a nós, extensivo a todos os discípulos de Cristo, a todos nós como servos do Senhor Jesus Cristo, como servos. E então, domingo passado, eu fiz a seguinte pergunta: o que você tem aprendido sobre serviço nesta pandemia? O que você tem aprendido sobre serviço? Em casa, home office, no trabalho talvez presencial, nas mídias. Lembrando a você o que falamos, quem não vive para servir, não serve para viver. E nós então afirmamos pela palavra de Deus que o servo de Jesus serve. E nós então falamos sobre o servo de Jesus serve como bom mordomo de Cristo. Como bom mordomo de Cristo. E nós então lemos o versículo 10, expomos, explicamos aquilo da palavra de Deus tão preciosa. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, bons mordomos da multiforme graça de Deus. E falamos então, está disponível, se de repente você não ouviu, não pôde estar ou não viu esta mensagem, está disponível lá no canal do YouTube da igreja. O servo de Jesus serve como bom mordomo de Deus. E aí nós temos que nos perguntar: Senhor, eu tenho agido como mordomo? Ou talvez eu estou querendo dar ordem no dono? Ou talvez nem isso, nem dou ordem no dono e nem sirvo como mordomo, não faço nada. Simplesmente a vida vai me levando. Em vez de louvar a Deus com os dons e talentos, está até cantando: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida vai levando, e a vida vai passando. E depois, quando nos damos conta, olhamos para trás e pensamos: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo perdido. Mas eu quero refletir com você, a partir deste versículo 11, sobre algo mais. O servo de Jesus serve não só como bom mordomo de Deus, mas perceba, o servo de Jesus serve na força de Deus. Olhe como está aí no versículo 11, a primeira parte do versículo. Olhe como Pedro nos diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Perceba bem, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pedro está dizendo que não basta ter consciência de que nós somos mordomos e não donos. Pedro está dizendo para mim, Pedro está dizendo para você, para nós como igreja, que não adianta ter simplesmente a consciência e dizer: não, eu sei, eu tenho consciência que eu sou um mordomo, que eu não sou dono das coisas, que tudo pertence a Deus. Mas Pedro está dizendo: sirva. Você não tem consciência? Sirva, mas não de qualquer forma. Então Pedro vai dizer: sirva na força deste Deus, de quem você é mordomo. Você não é mordomo dele, de Deus? Então sirva na força deste Deus. É muito interessante porque, se você observar, o final do versículo 10 vai justamente falar da multiforme graça
de Deus. Da multiforme graça de Deus. Porque Pedro chega e diz, olha, vocês devem servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, sim, como bons despenseiros, bons mordomos, de quê? Pedro diz então, como bons mordomos da multiforme graça de Deus, das muitas formas, das variadas formas da graça de Deus. E quando Pedro fala isso, nos traz a memória, a lembrança de algo como um cristal. Se nós pudéssemos, então, mostrar aqui um cristal e a luz batendo nele, ele refletiria, então, a luz em várias matizes, com uma combinação de cores e tons, algo extraordinário e belíssimo. É a luz de Jesus que bate em nós e precisa refletir para o mundo. Em cores variadas, porque nós não somos iguais, mas em cores belíssimas, que juntas então formam um conjunto diversificado de cores, mas ao mesmo tempo belíssimo. E é por isso que então Pedro fala, ele diz, se alguém fala, logo no começo do versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que era o oráculo? Essa expressão no grego, ela trazia a ideia, e traduzida, a ideia que nos é traduzida, é que o oráculo era uma palavra, era uma sentença, era uma decisão de qualquer que fosse a divindade. Então, quando alguém dizia, olha, este oráculo aqui é da deusa Diana. Então, tinha que se entender pelo contexto. O que é? É uma decisão que os religiosos da deusa Diana, os seguidores da deusa Diana estão entendendo que esta deusa está se revelando e mostrando alguma decisão dela? É alguma sentença dela contra a população? É alguma ordem dela? Então Pedro está dizendo, olha, nós servimos a um Deus, ao único e verdadeiro Deus, e este Deus, quando nós falamos, nós precisamos falar de acordo com os oráculos, de acordo com as decisões, as sentenças, os juízos, de acordo com a palavra deste Deus, que luta para cada pregador buscar compreender o texto bíblico e buscar ser fiel à pregação do texto bíblico e falar de fato o que o texto bíblico está nos dizendo. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as sentenças, decisões inspiradas pelo próprio Deus. E aí, que dons da fala são esses? Aí você pensa na pregação, são dons da fala, se alguém fala. Você pensa no ensino, você pensa no aconselhamento de onde vem a palavra de sabedoria. Que coisa maravilhosa. Não é só o pastor que aconselha. Não é só o pastor. Aliás, um irmãozinho muito simples de uma determinada igreja, lia sobre uma história que contaram, de que estavam os teólogos tudinho discutindo a questão de unção do Espírito Santo. Unção. E o irmãozinho chegou, se aproximou da discussão ali teológica, e se aproximou e disse, olha, o que vocês estão discutindo é muito simples. E ali o pessoal, toda aquela pompa, toda aquela discussão teológica, então um olha para o outro e diz, muito simples. Nós estamos falando da unção do Espírito Santo. Ele fez exatamente. É simples. Ele disse, simples como? O que é que você entende de unção do Espírito Santo? E ele olhou para todos aqueles que estavam discutindo e disse, olha, é muito simples. Unção do Espírito é o seguinte, uns são, outros não. Pronto, está resolvida a questão teológica. Unção do Espírito Santo. Uns são e outros não. Resolvido. E de fato, às vezes nós complicamos demais muitas coisas. Às vezes uma palavra de sabedoria e de aconselhamento não vem por pastores. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Seria uma loucura. Toda igreja só se aconselha com o pastor. Os pastores são os únicos que sabem e conhecem a palavra de Deus. Já passamos desse tempo. Os reformadores mesmo brigaram contra isso, por isso que eles queriam que todo o povo tivesse acesso à palavra.
Saímos há pouco de uma comemoração da reforma. No sacerdócio de todos os santos, onde todos os santos são segundo a própria palavra de Deus, e segundo Pedro fala aqui no capítulo 2, todos são sacerdotes do Deus Altíssimo. Uns são chamados, sim, para serem pastores. Mas o aconselhamento não vem só de pastores. Nem mesmo a pregação vem só de pastores. Estevão pregou e não era pastor. Estevão. E como ao longo da história Deus tem levantado homens, veja, são dons da fala, pregação, ensino, aconselhamento, o dom de evangelista. Nós tivemos um irmão aqui na igreja que foi presbítero durante muitos anos. Talvez muitos aqui nem saibam disso. Mas que era notório a paixão dele, notória a paixão dele pelo evangelismo. Se eu tivesse que atribuir algum dom ao presbítero Valdemiro, eu diria, olha, na minha visão humana, limitada, eu vejo alguém que tem o dom de evangelista. Aposentado, ele ia para a parada de ônibus, primeiro que ele servia aqui, quando o doutor Hinaldo atendia aqui atrás, no consultório. Antes do pessoal ir para o consultório, tinha hora para chegar, e você tinha que ser pontual para poder ser atendido. Só que era meia hora onde ele orava e tome Bíblia. Oração e Bíblia. Aí ele orava e ele não perdia tempo. Era orar, não era uma reunião de oração, não. Ele orava e começava a falar da Bíblia para o pessoal que estava aguardando o doutor Hinaldo Lima chegar para atender. Ou seja, aproveitar a oportunidade, toda ela, para evangelizar. Isso é sensibilidade de quem tem o dom de evangelista. E tem, nesse sentido, o dom da palavra. Aposentado, ele ia para a parada de ônibus. E ele contou certa vez que, na parada de ônibus, alguém esperando pelo ônibus, alguém chegou e disse assim, está quente aqui, não é? E ele não perdeu tempo. Ele olhou para a pessoa e fez, tá, e pior é no inferno. Aí começou a evangelizar a pessoa, a falar do evangelho para a pessoa. Veja, ele aproveitava toda a oportunidade para falar do evangelho. O que é isto? Presume-se à luz do que a palavra de Deus ensina, que é o dom de evangelista. Então veja, são dons da palavra. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus, com os oráculos de Deus. Se alguém serve, diz a Bíblia, são os dons de ação. Sirva na força que Deus supre. É para servir na força que Deus dá. Que dons de ação são estes? Muitos. Mas dentre eles, por exemplo, você tem aquele que administra. Nem parece espiritual. Mas quando usado no poder e na direção do Espírito Santo, a Bíblia fala. Dons de governo, é liderança. Então a gente vai aprendendo, até, por exemplo, nos concílios, nos presbitérios, nos concílios da igreja, não adianta você tentar colocar todas as pessoas para assumirem os cargos, às vezes elas não foram chamadas para aqueles cargos, não tem liderança, então não pode liderar, ou pelo menos não deveria. Dons de liderança, de governos, dons de contribuição, gente que vai além de dízimos e ofertas, gente que é fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas e é sensível a contribuir bem além. E não é porque seja rico, não se trata disso. Se trata de ter o dom. Porque até mesmo, como alguém já disse, até mesmo quando a pessoa não tinha tantos recursos, ela se mobilizava para então juntar esses recursos através de várias formas. Por quê? Porque o dom dela era de contribuir. São dons de ação, aquele que serve. O dom de misericórdia, alguém que se condói, se compadece, além do senso comum para com as necessidades de outras pessoas. O dom de ajuda, que não é aquele que está na liderança, mas aquele que não quer, por hipótese alguma, nem que seu nome seja citado, mas ele está por trás ajudando ali, está nos bastidores. O dom de ajuda. Veja, quantos dons
E que maravilha, que bênção. Dos serviços mais simples até os mais complexos. Jarros que estão enfeitados. E a gente fica pensando que quem faz esse serviço, o quanto desejaria e os cuidados que precisam tomar. Mas como desejariam estar servindo. Domingo passado eles não estavam. E aí corre gente, quando a gente vê, lá vem o zelador trazendo jarros, tal, tudo, porque está feio. Assim está bonito. Mas quando não tem, a gente sente falta do serviço. Dos mais simples até os mais complexos. Aqueles que às vezes exigem uma certa capacidade técnica. Som, imagem, transmissão para você que está online, ou mesmo para nós que estamos presentes e talvez gostaríamos de rever e refletir com mais calma aquela mensagem. Levar a mensagem além deste momento presencial, guardá-la como lembrança para nossa reflexão e melhor maturação da imagem. Da mensagem, digo. Som, filmagem, transmissão, mídia. Um grupo, uma equipe de mídia aí que está responsável por tudo isso, procurando oferecer o melhor dentro das possibilidades. Lutando para oferecer o melhor para a glória de Deus. Eu fico imaginando, e isso deve marcar os nossos corações, esse tempo que temos vivido. Quando tudo fechou, a preocupação, e agora? Porque se nós somos só crentes templários, nós temos problema. Se a igreja da China, irmãos, fosse uma igreja templária, ela teria fechado. Se ela não fosse uma igreja bíblica, no templo e de onde? De casa em casa. O que temos enfatizado ao longo de tantos anos. Meu Deus, é preciso vir uma pandemia para acordar, abrir os nossos olhos. E a gente fica se desesperando. Ficava vendo os pastores pelos zaps ali nos grupos. Querem fechar a igreja. Nada, querem fechar o Santa Cruz, meu time. Porque se não tem público, não tem dinheiro entrando. É só a igreja que querem fechar. Somos as vítimas dessa sociedade. Sai do vitimismo. É preciso viver o evangelho intensamente. E nos preocupamos, como pastores, como conselho, de orar, de se preocupar, de olhar da varanda e ver o templo fechado, sem movimento. Até se desesperar, num certo sentido humano, jamais esquecerei. Numa manhã onde Solange olhou da varanda e disse, meu filho, tem alguma coisa estranha na igreja. Eu disse, como é? Ele disse, alguma coisa estranha. E eu corri para a varanda, isso era logo de manhã cedo, acho que eu não tinha nem tomado café. Corri, eu disse, filha, olha para ali. Ela fez, o que é? Eu disse, você não está vendo não? Ela disse, o que foi? Eu disse, arrancaram a grade aí da lateral. Ela olhou e disse, é mesmo? Eu disse, ó o jardim, que dê a grade. O jardim está todo aberto. E eu saí ali desesperado, disse, eu vou com você. Eu disse, você não vai. Fique aí, eu vou lá. Eu disse, você vai onde? Eu vou entrar na igreja. Ela disse, não, agora é que eu vou. Eu disse, minha filha, não tem mais ninguém não. O que tinha que levar, levaram de madrugada, arrancaram a grade. Roubaram as coisas de madrugada. Agora tem que ir lá para ver como é que está. Quando a gente chegou ali, antes do Banco do Brasil, eu olhei e disse, filha, olha a grade ali. Eu acho que o ladrão percebeu, correu e colocou a grade de volta. Não, a grade foi uma ilusão de ótica. No início da manhã, jamais esquecerei. De vez em quando chego na varanda, eu digo, agrade, louvado seja o Senhor, agrade, Senhor, agrade está lá, Senhor, agrade. Pressão alta emocional, pode estourar. Acalme seu coração. Acalme.
é o templo. É este lugar que Deus reservou para manifestar a sua glória. E a gente passa por essas experiências todas. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor na força que Deus supre. Sirva ao Senhor na força de Deus. São ministérios, como boas-vindas na porta da igreja, como a junta diaconal, como o MAD, o Ministério de Apoio a Departamentos Infantis e o Departamento Infantil, preocupados de como servir as crianças, num contexto deste. São professores da escola dominical, presenciais e nas salas virtuais. Louve a Deus, ore por eles. Por aqueles que não podem estar aqui, gostariam de estar e não podem. E alguns que têm alguns problemas gravíssimos. Então, em vez de ficar, troque o julgar pelo orar. Troque o julgar pelo encorajar com o devido cuidado. Por isso que eu e você devemos estar de máscara. Por amor e respeito ao outro. Atendemos quando há necessidade de presencial, sem nenhum problema aqui, de máscara, pelo menos como pastor, como pastores, para atender a necessidade dos nossos irmãos em Cristo. É a congregação da Ilha de Janeiro. São os pequenos grupos reunidos, online e também presenciais. São os grupos de oração nos lares. Então sirva na força que Deus dá. Louve a Deus por isso. Pare de reclamar, pare de murmurar, não gaste energia de forma errada. A força de Deus não é para você fazer o que é errado. A força de Deus é para você fazer para a glória dele e para a edificação do corpo de Cristo. Então abençoe a vida do seu irmão. Seja bênção na vida dele. Nós estamos precisando muito disso. São os nossos adolescentes com as programações, o ponto 5. A SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Os casais, e está chegando aí programação aí para os casais de final de ano. É a comissão de biossegurança, é a comissão de reforma. É pensarmos nessas diferentes e multiformes oportunidades de que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas através do serviço. Então é preciso servir na força que Deus nos dá. O que é que Deus está nos proporcionando? Então se una e sirva. Pedro nos lembra que tudo precisa ser feito nesta força. É na força que Deus dá. E é interessante porque a expressão que Pedro usa aqui, na força que Deus supre, é uma força física mesmo. A expressão no grego traz essa ideia. Não é a gente começar a espiritualizar. Ah, você precisa orar. Todos nós precisamos orar. Mas Pedro está falando, sirva na força física. Faça coisas. Faça coisas. É mais do que falar. Não é só fale dos oráculos de Deus. É sirva também. É sirva fisicamente. Como pessoas que doaram cestas básicas. Como pessoas que investiram para doar máscaras. Naqueles momentos iniciais tão críticos e necessários. É fazer coisas, trabalhos para outros. Para outros. E que exatamente porque é na força de Deus, esses trabalhos também são espirituais e importantes. Ah, como é maravilhoso. Ah, se você entendesse que trazer aqui e organizar isso, e embelezar, isso é um trabalho espiritual. Trabalhar lá no som e na transmissão é um trabalho espiritual. Na hora que a gente entende o que a palavra de Deus fala, que o contribuir é um serviço espiritual. Organizar a mesa, organizar toda a ceia, preparar, é um trabalho espiritual. Por quê? Porque ele precisa ser feito na força que Deus supre. Por isso que nós não podemos ficar dentro da igreja dizendo, o louvor é mais importante do que arrumar o jarro. O louvor é mais importante do que o som. O som ficar dizendo, nós do som somos mais importantes do que quem trabalha na transmissão, na imagem, ou seja o que for. Isso é meninice.
Isso é exército dividido. É quando a gente é menino espiritualmente. E a gente fica como criança dentro de casa brigando para ver quem é o mais importante. Eu tenho 6 irmãos, nós somos 7. E eu já disse a eles, é a lógica, o mais importante é o primogênito. Quem é o primogênito? O mais velho. Quem é o mais velho? Eu. Eu brincava com os irmãos e dizia, olha, eu fui o único planejado. Pode perguntar aos pais. Vocês tudinho foram erro de tabela de um monte de coisa. Vocês vieram na sorte. Eu brincava com todos os irmãos. Não, a gente não pode viver assim em família. Todos são importantes. Deus capacita a todos, Deus dá habilidade a todos. E a família é unida quando nós respeitamos as nossas diferenças e contribuímos para a unidade. Assim é a igreja, é o corpo de Cristo. Todos são importantes, cada trabalho é importante. Não é porque eu trabalhar de colocar aqui, isso não é espiritual. É, porque a palavra de Deus fala. É para servir na força que Deus dá. Eu anotei aqui até para não esquecer. Estava num congresso há muitos anos. Outra cena que não me sai da cabeça quando fala de serviço. E eu fui na biblioteca do congresso. Congresso interdenominacional. Deus não fala só através da Igreja Presbiteriana do Brasil. E louvado seja o Senhor, porque Ele fala na Igreja Presbiteriana do Brasil e Ele fala em outras igrejas também. Porque a igreja é dele. Não é uma denominação que é dele. E lá no congresso, olhando, passeando, no meio dos livros, uma senhora me abordou e fez, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Ela disse, de onde? Eu disse, do Recife, Pernambuco. Ela disse, que prazer, seja bem-vindo. Eu disse, muito obrigado. E querendo ver os livros, né? Ela fez, pastor, me tire uma dúvida. Depois que nos apresentamos de nome, ela fez, uma senhora, ela olhou para mim e fez, o senhor tem pressão alta? Eu disse, não. Ela fez, eu tenho. O senhor tem diabetes? Eu disse, não. Ela fez, eu tenho. Ela fez, o senhor tem artrite? Eu disse, não. Ela fez, eu tenho. Ela fez, o senhor tem artrose? Eu disse, peraí, pelo amor de Deus. Ela está vendo um homem acabado. Isso foi há muitos anos. Já faz mais de 10 anos. Eu disse, não, senhora, não tenho artrose. Ela fez, eu tenho. Ela disse, o senhor tem cefaleia? Eu fiquei até meio perdido. Ela fez, aquela dor de cabeça que deixa o cara doidinho. Eu disse, não, tenho não. Tenho cefaleia, não. Eu já deu vontade de começar a ficar distante da mulher. Eu disse, eu vou pegar esses negócios todinho. Só em estar próximo a ela. E ela olhou e fez, pastor, eu tenho tudo isso. Eu tenho pressão alta, diabetes, artrite, cefaleia. Mas, pastor, tem um negócio. Como é bom servir, pastor. E eu fiquei olhando para aquela mulher e pensando, meu Deus, a mulher tem pressão alta, diabetes, artrose, artrite, cefaleia, e a mulher está dizendo, pastor, como é bom servir, pastor. Como é bom servir. Como é bom servir. E eu voltei ali para as palestras do congresso pensando, Senhor, eu não tenho pressão alta ainda. Eu não tenho diabetes, por enquanto. Não tenho artrose e artrite. Talvez demore algumas décadas, amém. E que, se Jesus quiser, me leve, me deixe passar a vida toda sem ter nem cefaleia, Senhor. Senhor, como eu quero que o meu coração também possa a cada dia dizer, como é bom servir. Como é bom servir. O servo de Jesus serve, sim, na força de Deus. Mas por último, em último lugar, o servo de Jesus serve para a glória de Deus. Veja o que está aí no versículo 11. Depois que Pedro diz, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, façam na força que Deus supre. Agora preste atenção que Pedro diz, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Amém. Olha como Pedro coloca. Depois de ele dizer que nós devemos servir na força que Deus supre, Pedro diz por quê? Nós devemos servir na força que Deus supre, sim, e devemos falar também, segundo os oráculos de Deus, para quê? Para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. É Deus quem nos capacita com dons, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade, por meio do Espírito Santo, que nos capacita com dons. É Deus que nos dá força. É Deus que nos coloca no meio da igreja. É Deus que abre portas para eu e você servirmos. É Deus que nos galardoa. Ele nos dá galardões. Já seria muito recebermos a salvação. E além da salvação, Deus ainda tem galardões preparados para aqueles que os servem. É Deus que renova a nossa esperança, a motivação em servir. É Deus que faz milagres pelo nosso serviço. Apesar de nós, em nós e através de nós. Foi o desejo dele. Ele quer ser glorificado. Não é nominalmente. Não é de discursos teológicos, dos seminários ou dos encontros teológicos. Não. Ele quer ser glorificado em nós, apesar de nós e através de nós. Porque se ele não quisesse, não fosse o plano dele, ora, foi o que Jesus disse. Ele daria ordem e os anjos viriam servi-lo, acabou-se. Não precisava de igreja. Então tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. E diz a palavra, para que em todas as coisas, ou seja no serviço da palavra, seja no servir de ação, em todas as coisas. Não é só dizer, para que pela pregação Deus seja glorificado, para que pelo louvor Deus seja glorificado. Não, para que pelo jarro arrumado, bonito, para embelezar, Deus seja glorificado. Para que pelo som Deus seja glorificado, para que pela transmissão Deus seja glorificado, para que através de cada ministério da igreja, o Senhor Jesus, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus seja glorificado. Nós costumamos ver a glória de Deus, muitas vezes mais na pregação do que nos serviços considerados comuns. E quantas vezes, olhe o Evangelho, e veja quantas vezes Deus então, Jesus, sendo Ele Deus, quantas vezes Ele destacou a ação de determinadas pessoas. Falou de uma mulher cujo testemunho, como Ele disse, toda vez que for pregado o Evangelho, será lembrado o que ela falou, será lembrado o que ela fez. Mulher que preparou Ele para o túmulo. Quando homens que ali estavam acusando aquela mulher de ter gasto, e alguns até com interesse maléfico. Ah, não podia, será que essa mulher não poderia ter guardado o dinheiro que gastou aí para quebrar e derramar tudo isso tal? E Jesus, olha, essa mulher, ela está me preparando. Vocês é que não sabem nada. Vocês não sabem nada. Essa mulher ela está me preparando, porque eu estou para morrer. Eu avisei a vocês, e vocês não estão abrindo os olhos, e nem os ouvidos, e nem o coração. Essa mulher, sem saber, ela não está sabendo de todas as coisas, como eu revelei a vocês. Sem saber, essa mulher está me preparando para o túmulo. Eu vou para a cruz. Esse testemunho, isso seria passado como até hoje é pregado. Que coisa maravilhosa. Se você abrir em 1 Pedro, e eu convido você a voltar a esta epístola, 1 Pedro capítulo 2, olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2, versículo 12, Pedro diz, mantendo, ao depois falar no versículo 11, amados, exorto-vos, e aí ele diz no versículo 12, 1 Pedro 2, 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos pagãos,
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas, o quê? Boas obras, façam o quê? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo, o cristão precisa viver de tal forma, que as pessoas que falam contra os cristãos, quando eles observarem as vossas boas obras, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação. Nada diferente do que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Quando Jesus disse, assim brilhe, lá em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz. Que coisa maravilhosa. Brilhe a vossa luz. E Jesus nos conclama aqui, ali em Mateus 5,16, a fazermos boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem sim a vosso Pai que está nos céus. Depois de Jesus dizer que nós somos, que os discípulos, extensivo a nós, que nós somos luz do mundo também, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós somos luzeiros deste mundo, por conta daquele que é a luz, que é Jesus. Ele diz, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o mundo precisa olhar para mim e para você. O mundo precisa ver as nossas boas obras, as nossas boas ações, como diz lá em Efésios 2. Nós não somos salvos pelas obras, através das obras, como está, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí a gente para aí. O cristão, o evangélico, o protestante para por aí. Tem mais. E aí é quando Paulo vai falar no versículo 10. Pois somos feitura dele. E a expressão dá a ideia, nós somos um novo poema. Novo poema, nós somos um poema dele, criado por ele. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. De tal forma que o mundo veja as boas obras através da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E possam fazer tudo isso por meio de Jesus Cristo. Por isso que gostei muito de um pastor, que ele passou a dizer assim, eu não falo mais, Deus te abençoe. Eu digo, Jesus te abençoe. Aí achei interessante, porque ele disse assim, olha, sabe qual é o problema? O problema é quando você fala, Deus te abençoe, aí o cara faz, legal, aquela planta, essa planta, aquela pedra vai me abençoar. Não, eu estou falando de Deus. Sim, mas para mim é Deus. Eu sou panteísta. Se eu sou panteísta, Deus está em tudo, tudo é Deus. E Deus é tudo. Então ele passou a dizer, não, eu agora digo, olha, Jesus te abençoe. Opa, peraí, Jesus? Sim, porque Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Para tornar na cabeça desse pastor, tornar mais claro. Eu estou querendo que quem abençoe? O Deus único e verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a segunda pessoa da Trindade é Deus, é Jesus. O Senhor Jesus veio para glorificar a Deus Pai. E nós existimos para a glória de Deus. E quando nós agimos assim, nós reconhecemos que Ele está presente no meio da sua igreja. Quando nós celebramos a ceia. Quando nós tratamos de problemas como está lá em Mateus 18, não esqueça isso. Em muitos momentos, pode ter certeza que eu vou testar você. Vamos dizer juntos o final do versículo? Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali... Sabia não, né? O final, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou estarei no meio deles, certo? Isso. Acertou, hein? Agora, se eu perguntar a você em que contexto ele disse isso? Ih, pastor, aí pegou. Eu acho que foi na hora do louvor, onde todo mundo tiver 2 ou 3 louvando, eu estarei no meio deles. Na ceia, onde estiverem 2 ou 3, na pregação, no culto, não. O versículo está lá em Mateus 18, 20.
depois que, a partir do versículo 15, ele vai dizer, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. E vem todo aquele texto. Quais os passos? Aí no final, Jesus diz, porque onde estiverem dois, lembra? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Aí Jesus diz, onde estiverem dois ou três, se for preciso ter mais gente, ali eu estarei no meio deles. Não que Jesus não esteja presente espiritualmente, como a palavra de Deus exatamente declara. Ele está presente entre nós. O seu Espírito está em nós. Ele está nas nossas vidas por meio do seu Espírito. Sim. Mas ele fala de forma muito clara, eu estou interessado na relação entre vocês como irmãos. Para que por meio de Jesus nós possamos glorificar a Deus. Sim, fazemos tudo para a glória de Deus. E eu quero terminar com o texto de Colossenses. E voltando para a última partezinha do versículo de Pedro. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Paulo nos diz, Colossenses 3, 17. Paulo nos diz, e tudo que fizerdes, Colossenses 3, 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, seja em dons da fala, seja em dons de serviço, palavra ou ação, fazei-o tudo para a glória de Deus. E fazei tudo por meio do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. É por meio de Jesus. Por isso que Pedro vai, então, terminar este versículo 11, nos dizendo, para que em todas as coisas, 1 Pedro 4:11, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro vai terminar com uma doxologia, com uma adoração. Assim seja. É um amém. É alguém que diz, como Pedro, para que neste mundo Jesus seja reconhecido, querido, para que neste mundo seja reconhecido que todo o poder, toda a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos o desafio de, como cristãos, vivermos de tal forma que o mundo possa conhecer a Deus através do nosso testemunho. O servo de Jesus serve como bom mordomo de Deus, na força que Deus supre, na força de Deus. E o servo de Jesus serve para a glória de Deus. Eu não vou fazer nenhuma aplicação, porque eu já fiz ao longo de toda a mensagem. Se você foi prestando atenção a cada momento, né, é algo que gosto de fazer, não chegar no fim. Cada um tem seu estilo. Respeito, sem nenhum problema no seminário. Sim, mas a cada momento que você para, como uma mãe chegou num dia das mães, ela veio para o culto de manhã, e depois do culto da noite, ela me procurou e disse assim, pastor, foi uma bênção a mensagem da manhã. Eu disse, graças a Deus, que bênção, que bom. Deus seja louvado. É só, pastor, uma coisa nunca tinha acontecido na minha casa. Eu tenho um filho adolescente. Depois daquela mensagem, nós fomos almoçar em casa. E sentamos, eu tinha preparado um almoço, sentou eu e ele. E ela separada, sentou com o seu filho. Depois do almoço, o filho deu um abraço nela. Feliz Dia das Mães. E disse, mãe, a pia hoje é minha. Glória a Deus. Esse pastor estava cheio de panela, de prato, de tudo. Tudo que não deu tempo de lavar. Eu tinha preparado tudo, preparamos, eu vim para o culto, e ele parou e disse, a pia hoje é minha. Quem sabe está na hora de você dizer para o seu pai ou para a sua mãe,
olha, isso sou eu. Eu quero servir como bom mordomo de Deus, na força de Deus e para a glória de Deus. Em casa, na igreja, no trabalho, no lugar de estudo, onde quer que seja. E eu quero servir de tal forma que Deus vai me dar a oportunidade de eu poder dizer às pessoas que tudo que eu estou fazendo não é por mim ou para mim. É para que Jesus seja glorificado, Deus seja glorificado por meio do Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, que o Senhor Deus nos abençoe.